no ar mais um programa Gestão do Agronegócio. E hoje vamos apresentar mais uma palestra que foi ministrada durante a Tecnoleite, primeira feira voltada exclusivamente para a atividade leiteira. Dr. Adilson de Paula, da FASU e Consulpec, foi o palestrante e o tema Nutrição para rebanho leiteiro em pasto. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. A nutrição do rebanho leiteiro a pasto segue algumas etapas. Hoje aqui o foco vai ser na nutrição e alimentação de rebanhos leiteiros, com foco no sistema em pasto. Bom, para eu entender o sistema em pasto, eu tenho que saber que a produção de qualquer produto animal em pasto ocorre em 3 etapas. O produto que nós estamos interessados é o leite. Para eu produzir leite em pasto, eu tenho que saber que tem 3 etapas ou fases. A fase de crescimento, utilização e conversão de forragem. Mas pelo menos o Dr. Euler enfatizou, reiterou várias vezes. Um bom produtor de leite tem que ser um bom produtor de forragem. Não adianta nada falar de nutrição e alimentação para vaca se eu não falar de forragem. Então veja bem. Na primeira etapa, etapa de crescimento do pasto, da pastagem, a planta utiliza recursos do clima, chuva, água de chuva, ou de irrigação, temperatura, luz, utiliza recursos do solo, o ar que está no solo, os nutrientes que estão disponibilizados no solo, e o potencial genético dessa planta em converter esses recursos do meio em forragem. O produto final nessa etapa de crescimento é a forragem produzida, que está aqui. Na segunda etapa, essa forragem que foi produzida na primeira etapa, na etapa de crescimento, é utilizada como? Através da colheita, por quem? Pela vaca, quando? Durante o pastejo. E o produto final dessa segunda fase ou etapa é a forragem que foi consumida. Essa forragem consumida lá no organismo do animal passa por todos os processos metabólicos, digestão, absorção, assimilação. E essa forragem consumida, na terceira etapa, que é a etapa de conversão, é convertida no produto animal, que no caso é o leite. Cada uma dessas etapas tem suas eficiências de conversão. Essa etapa aqui do crescimento, a planta converte energia do sol em energia da forragem. A vaca vai lá com a energia da forragem, digere, e essa energia da forragem se transforma em energia do produto. Cada uma dessas etapas tem seus processos. Os processos são complexos, eles são bem dinâmicos. E cada uma dessas etapas tem suas eficiências, como também suas ineficiências. Na primeira etapa, se faz um diagnóstico para avaliar o sistema de produção da propriedade. Na primeira etapa do crescimento, eu tenho que fazer um diagnóstico da propriedade e saber qual que é o sistema de produção daquela propriedade. Que nível tecnológico aquela propriedade adota para explorar a pastagem, para produzir forragem nessa etapa de crescimento. Então, eu tenho uma situação que a maioria das propriedades de pecuária do Brasil, em que o solo não é corrigido, não é adubado, e os solos são de fertilidade natural muito baixa. Então, o que limita o crescimento da pastagem é deficiência nutricional, não é clima, não é temperatura, não é luz, não é chuva, não é falta de nenhum desses recursos do clima, é deficiência de nutrientes, porque o solo é de baixa fertilidade natural. Associada a essa baixa fertilidade natural aparecem as pragas que concorrem com a planta, que compete pelo crescimento da planta. Lagarto, gafanhotos, garrinha, percevejo, poró, nematóides. E as plantas invasoras, que também competem com a planta forrageira por recursos de crescimento, fatores de crescimento, principalmente pela luz, mas também por água, por nutrientes, etc. Então, esse sistema eu vou caracterizar como sendo um sistema extensivo ou extrativista. Aí eu vou lá, controlo as pragas, elimino as pragas, por exemplo, quinzeiros. Vou lá, controlo as plantas invasoras. Corrijo e adubo o solo.
eu vou adubando, até chegar num potencial de crescimento de pasto que vai ser limitado pela chuva. Então, o sistema aqui eu elimino todos esses fatores que competem com a planta pelo crescimento, praga, doença, planta invasora, deficiência nutricional que eu corrija no solo. Eu vou aumentar a produção até um limite da chuva, ou seja, quanto chove na região, limite de chuva por ano, e como que essa chuva é distribuída, é que aí vai limitar o potencial de crescimento. Aí eu vou lá e irrigo. Eu irrigo, eliminei o déficit hídrico. Aí o que vai limitar o potencial de crescimento do pasto é a dose de adubação que eu vou aplicar. Eu vou aplicando adubo até chegar no máximo da dose que a planta responde. E aí o que vai limitar é a temperatura e fotoperíodo, luminosidade ao longo. Ainda na primeira etapa, o Dr. Adilson fala sobre a técnica de avaliação de pastagens. Nessa etapa de crescimento, para eu evoluir o que eu quero apresentar para vocês, eu tenho que falar um pouco sobre uma técnica de avaliação de pastagem, um protocolo de pesquisa ou uma metodologia de pesquisa. Aqui eu tenho capim e mombaça no momento que os animais saem desse piquete. E aqui eu tenho capim e mombaça no piquete dos animais vão pastejar. Então a técnica, o pesquisador entra aqui no piquete, logo após sair dos animais do piquete, e mede a altura que sobrou do resíduo. Então um aparelho que mede o quanto de luz do sol essas plantas estão interceptando. Depois o pesquisador corta a massa, pesa tudo e separa folha verde de folha seca, caule verde de caule seco. E ele vai fazendo isso semanalmente até o momento dos animais voltarem no piquete. Então isso é um protocolo de pesquisa, uma metodologia de pesquisa. Nesse caso eu vou dar um exemplo do capim mombaça. Os animais saem do piquete e deixaram o capim mombaça com uma altura de resíduo de 49,3 centímetros. Só tinha folha praticamente na composição da planta. O azul aqui é haste, caule, praticamente não tinha caule. O vermelho é caule seco e folha seca, material senescente. Senescência e envelhecimento. Então folha, haste ou caule, verde, folha verde, caule verde. E caule seco e folha seca. Aí com 83 centímetros, começou a aparecer um pouquinho de caule, aí quase nada de material velho, e a folha foi aumentando. Quando chegou aqui num ponto determinado, o acúmulo de folha chegou no máximo e começou a estabilizar, depois caiu. Enquanto que o talo começou a aparecer. E o material velho também começou a aparecer. Esse ponto de inversão nesses componentes, ele começou a cair folha, aumentar caule e material velho, coincidiu com o ponto que as plantas estavam interceptando 95% da luz do sol que estava incidindo sobre o pasto. Só 5% da luz do sol estava atravessando. Aqui a luz estava chegando quase toda no solo. A altura do capim para se colocar os animais no piquete segue algumas regras. Então veja bem, que implicações tem, né, essa alteração em queda no acúmulo de folha, aumento no acúmulo de haste, aumento no acúmulo de material e envelhecimento. Depois nós vamos ver isso daí. Isso define a altura que eu vou colocar os animais no piquete. Né? Essa altura aqui, ó, foi de 89 centímetros. Ou seja, quando atingiu 89 centímetros de altura, começou a aparecer talo verde, talo seco e folha seca. Começou a cair folha verde. Outro ponto que nós temos que definir para explorar o máximo potencial da planta na fase de crescimento é conhecer o impacto que tem o pastejo sobre o crescimento de raiz. Nós estamos muito acostumados a olhar a planta só na parte aérea dela. A gente quase nunca olha o que acontece na parte subterrânea. E o que os trabalhos demonstram? Que independente da altura do resíduo que ficar lá, ou independente da massa, do peso da massa do resíduo que ficar após o pastejo, o sistema radicular para de crescer, né, e fica até 2 semanas, aproximadamente 12 dias, sem voltar a crescer, indicando que o pastejo causa um estresse acentuado no crescimento de raiz. Então os animais
colhe mais da metade das folhas, mais da metade da partilha da planta, um dia após isso, 24 horas após, as raízes param de crescer e ficam 12 dias sem crescer. Depois voltam a crescer. Só que quando eu deixo o pasto rapidinho, eu preciso deixar 2 semanas a mais de descanso para compensar a quantidade de raiz que morre, para que o crescimento de raiz volte a uma condição normal. Isso comparado com a condição que eu deixo o resíduo na altura ideal. Depois nós vamos ver quais são essas alturas. Nesse caso aqui, com o capim Tanzânia, esses 1000 kg de matéria seca verde correspondem a uma altura de 15 centímetros. Aqui correspondeu a uma altura de 30 e uma altura de 50 centímetros. Então, ó, não tinha crescimento nenhum com 3 dias. Com 12 dias começou a ter crescimento, mas o crescimento aqui com 4.000 quilos ou 50 centímetros foi 6 vezes maior do que o tratamento do resíduo, que ficou com apenas 15 centímetros. Então, nós temos que definir uma altura de entrada e uma altura de saída para que eu tenha o máximo de crescimento do pasto nessa fase de crescimento. Certo? Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que gerir recurso forrageiro. O doutor Euler falou bastante isso de manhã. Como é que a gente faz essa gestão de recurso forrageiro? Tem técnicas para isso. O consultor treina alguém lá na propriedade para que essa pessoa possa se habilitar a monitorar quanto o pasto cresce e quanto que ele produz. Então tem uma técnica do quadrado, a gente usa uma moldura, uma área conhecida, um instrumento para cortar, pode ser um tesourão ou pode ser um cutelo, um instrumento para medir a altura, pode ser uma régua ou uma trena, uma balança. Aí a pessoa é treinada, quantos pontos vai jogar no piquete, antes dos animais entrarem e após a saída dos animais. Mede-se a altura, corta a massa rente ao solo, tira uma amostra, pesa, anota o peso, depois tira uma subamostra para ser desidratada, para calcular a porcentagem de matéria seca. Aí eu fico sabendo as medidas de altura e ainda fico sabendo o peso da massa de forragem. Todos os resultados que são apresentados são fruto de longa pesquisa. Eu venho medindo, e outros colegas também medindo, e estagiários e alunos que acompanham, né, as visitas de fazenda, a gente já vem fazendo essas medidas tem 16 anos, no Brasil inteiro. E hoje nós podemos ter uma referência de quanto o pasto presta naquele sistema extensivo extrativista. O solo é de fertilidade natural muito baixa, tem um jogo calcário, tem um adubo, tem planta invasora, tem praga, cupim, formiga, etc. competir com a planta. A 4.300 kg de matéria seca por hectare ano, que o pasto acumula. A média dos sistemas intensivos que não irrigam, eu fui lá, controlei as invasoras, planta invasora, controlei as pragas, joguei calcário, joguei adubo, em média 28.000 quilos. Ou seja, eu tenho um aumento de 7 vezes na produção de forragem anual quando eu saio do sistema extensivo para o sistema intensivo sem irrigar. E a média dos sistemas que estão irrigando, ou seja, o sistema que irriga já fez tudo, controlou a invasora, controlou a praga, corrigiu o solo, adubou e agora irriga, 38.000 quilos. Eu consigo aumentar em mais de 9 vezes, quase 10 vezes a produção comparado ao sistema extensivo quando eu irrigo. E comparando com o sistema que eu não irrigo, eu irrigo, eu aumento mais 10.000 quilos de matéria seca. Nesta etapa de crescimento da pastagem, pode-se avaliar os recursos que estão sendo usados. Quais são os recursos mais caros na etapa de crescimento? Água, cada dia vai ficar mais escasso, nós vamos ter que pagar para usar água. Em perímetros irrigados já se paga pelo uso da água. Em algumas bacias hidrográficas já se paga pelo uso da água. Então nós vamos aprender a dar muito valor em água e nós vamos avaliar muito a eficiência da planta converter água em matéria seca, como hoje a gente fala, eu dou 1 quilo de concentrado, quanto que a vaca produz de leite? Isso é avaliação de resposta. Eu ajudo a perguntar para o doutor qual que é a resposta. Varia com N fatores. Então, varia entre 2,5 litros de leite para cada quilo de concentrado até 5 litros de leite para cada quilo de concentrado. Nós vamos ter que também avaliar a água. E a água, como que a gente avalia? Quantos quilos de matéria seca a planta produz para cada milímetro de água? A variação encontrada é de 14 a 20. Qual que é a meta? A de 20. Certo? Ou seja, mais de 20 quilos de matéria seca para cada 1 milímetro de água que eu jogo lá da irrigação ou que cai da chuva.
E qual outro recurso utilizado nessa fase de crescimento que é caro, é não renovável, depende da indústria de petróleo, nitrogênio. É o mais caro de adubação. Qual que é a meta? Quando eu aplicar 1 kg de nitrogênio PAS, a planta responder com mais de 50 kg de matéria seca. Amplitude de variação de 36 a 70. Então quem está aqui nesse nível de eficiência precisa melhorar muita coisa. Quem está aqui já está bom. Então essa é a etapa de crescimento. Aí eu produzi forragem nessa etapa de crescimento, usando os recursos do clima, temperatura, luz, que eu não pago nada por isso, mas usando água, que nós vamos ter que pagar por isso, usando às vezes nitrogênio, que eu pago por isso, usando o potencial genético da planta, manejando bem o passo, a altura de entrada correta, a altura de saída correta, etc. E agora eu tenho a forragem disponível para ser utilizada pelos animais através do pasteiro. Fiquem agora com as cotações de preços dos principais produtos do agronegócio. Soja em grãos, R$ 43,00. Milho seco, R$ 24,00. Feijão carioca, R$ 130,00. Arroz em casca em Goiânia, R$ 40,00. Arroba do boi gorda em Morrinhos, R$ 100,00. Arroba da vaca gorda em Goiânia, R$ 94,00. Arroba do suíno tipo carne em Goiânia, R$ 61,00. Arroba do suíno tipo banha em Goiatuba, R$ 55,00. Bezerro Nelore, R$ 730,00. Bezerra Nelore, R$ 560,00. Garrote Nelore com até 24 meses, R$ 1.150,00. Novilha Nelore, R$ 930,00. Vaca com cria Nelore, R$ 1.200,00. Vaca magra, R$ 750,00. Bezerro mestiço, R$ 620,00. Bezerra mestiça, R$ 460,00. Garrote mestiço com até 24 meses, R$ 1.050,00. Preço médio do leite tipo C a granel pago ao produtor pela Complém, 87 centavos. No próximo bloco, teremos a segunda etapa deste tema, que é o pastejo, a colheita da forragem pelos animais. Fiquem aí e já voltamos. Estamos de volta. Se o capim cresce e passa do ponto, dificulta o pastejo. Vou colocar os animais para colher o pasto na altura certa. No caso do Mombaça, quando o Mombaça atingiu 89 centímetros de altura, o acúmulo de folha estabilizou, começou a cair. Quando começou a aparecer o acúmulo de talo, haste, caule e material velho. Olha aqui que interessante. Quando os animais entram no piquete de Mombaça com a altura de 89 centímetros, a planta acumulou no ano 27 kg de matéria seca. Mas quando os animais entraram no piquete com 115 centímetros de altura, quando a planta já estava interceptando 100% da luz, não estava chegando luz nenhuma na base da planta, houve uma queda de 3.000 kg de matéria seca. Isso com um resíduo de 30 centímetros de altura. Os animais entravam com 89 e saíam com 30. Produziu isso aqui. Os animais entravam com 115 e saíam com 30. Então diminuiu a produção. E agora com um resíduo mais alto, 50 centímetros de altura. Entrando com 89, 28 mil kg de matéria seca. Entrando com 115, 20 mil kg de matéria seca. Qual a melhor combinação de se explorar o capim Mombaça? Entra com 89, está de acordo com isso daqui, e sai com 30, ou com 50. O que eu não posso é deixar o Mombaça descansar mais tempo, até ele interceptar 100% da luz solar incidente, atingir 115 centímetros de altura. Quanto tempo demora para isso? Olha aqui, 15 de março, chegou na altura de 89. 22 de março, uma semana depois, já estava com 110 centímetros de altura. Seria um erro de uma semana no descanso. Ou seja, se ao longo de um ano eu estiver manejando Mombaça, num modo de pastejo, entrando com 89 centímetros de altura, o outro modo com 115 centímetros de altura, para atingir esse 115 centímetros de altura, é só uma semana mais de descanso, a cada ciclo de pastejo, a cada rodada nos piquetes. Se eu fizer isso durante um ano inteiro, no final de um ano, eu deixei de produzir 3 mil kg de matéria seca, se os animais estivessem sendo piquete, deixou um resíduo de 30 centímetros. Ou menos 8 mil kg de matéria seca se estiver saindo com 50 centímetros.
Então eu tenho que conhecer esse tipo de resposta da planta para explorar o pasto com maior eficiência, produzir mais forragem na fase de crescimento, né, e utilizar melhor a forragem produzida. Deve-se seguir uma meta onde o foco é a eficiência do pastejo. E aí o que acontece quando aparece o talo, folha seca e começa a diminuir folha? Os animais não conseguem baixar a coceira por causa do componente talo. Os trabalhos de pesquisa demonstram que o talo impede que o animal aprofunda o bocado dentro da planta. O animal só vai colher forragem até ele chegar no talo. Chegou naquela altura do talo, ele não baixa mais o bocado. Ou seja, o que define a altura que o animal colhe a forragem é a presença do talo. A altura do talo vai definir a altura que o animal pasteja. E aí o que acontece? Ao longo do tempo, começa a aparecer toceiras muito altas, onde o animal colhe a forragem só superficialmente, e toceiras que ficam muito baixas, onde ele está colhendo com frequência o pasto. Aqui ele conseguiu baixar essa toceira, essa planta, porque ela não tinha talo. Essa aqui ele não abaixa. Então começa a sobrar forragem. O pastejo começa a ficar desuniforme, toceiras altas, cercado de toceiras muito baixas. Se o animal não colhe forragem, perde essa diferença toda perdida, e aqui ele colhe com frequência e intensidade, poder levar a planta ao esgotamento de suas reservas e ela sumir, e entrar no lugar planta invasora. E naqueles talos começam a aparecer essas estruturas aqui, ó. Esse aqui é perfil basal de tipo 85. Perfil basal é o que nasce lá no pé do capim. Os perfis aéreos são os que aparecem nas hastes. Aqui é perfis aéreos que apareceram nas hastes de tipo 85, que era uma haste seca. Era uma haste igual a essa. Então, o animal veio aqui, consumiu o meristema apical, quebrou a dominância apical, começou a aparecer perfil aéreo, ou lateral. É isso aqui. Aqui é um perfil basal de braquiarão, aqui é uma haste de braquiarão com perfis laterais. Esses perfis laterais, eles são pequenos e leves, então eles não contribuem com a produção. Já se conscientizar de corrigir adubar, mas não sabe manejar pasto. Então, para eu ser eficiente na segunda, 30 centímetros de altura, tem mais massa que 1 metro de altura. Porque com 1 metro de altura está cheio de ácidos nesses perfis laterais, que são pequenos e leves. Então, além de contribuir com a produção de forragem, eles também não contribuem com o consumo de forragem pelo animal. Porque o animal vai dar, o coraçãozinho vai dar bocados mais pequeno, mais leve, tenta compensar aumentando a quantidade de bocado, para conseguir ingerir muita forragem. Então, deixar aparecer o caule é problema. Né? E outro problema que acontece, quando a planta alonga o caule, ela fica alta e pesada, vem uma ventania, tomba. Ou eu abro pequeno, solto os animais pisoteiam a planta, tomba, eu perdo forragem. Então tem duas maneiras de eu perder forragem. Uma, o animal não consegue rebaixar a coceira, fica desse jeito, porque o talo limita o aprofundamento do bocado, o animal não consegue aprofundar o bocado dentro dessa coceira, porque o talo é uma barreira física, que não deixa ele aprofundar o bocado. E aí eu tenho que roçar, tem um custo adicional para roçar, ou então a planta fica alta e mais pesada para a presença do talo e ela acama, ela tomba. São as duas maneiras de perder forragem. O monitoramento do crescimento da pastagem deve ser constante. Quem está corrigindo e adubando, está aproveitando 29% a 35%, quando a meta deveria ser de 40% a 50%. Quem está corrigindo, adubando e irrigando, está aproveitando de 40% a 55%. Esse aqui está bom, esse aqui está muito ruim, e esses dois aqui estão muito ruim. E por que, apesar da meta ser 40% a 50%, está aproveitando mais 35%? E por que nesse grupo aqui a meta é mais de 50% tem gente aproveitando 41%? Porque não sabe manejar o pasto. Porque ou tem essa situação ou essa situação. Já se conscientizar de corrigir e adubar, mas não sabe manejar pasto. Então, para eu ser eficiente na segunda etapa de utilização da forragem que eu produzi na primeira etapa, eu tenho que saber manejar pasto. Tem que saber colocar a vaca, a ovelha ou a bezerra para colher pasto. A adubação e o manejo correto da pastagem garante o equilíbrio entre a produção da massa vegetal e a lotação do pasto, ou piquete pelos animais. Também nessa segunda etapa,
de utilização, é importantíssimo eu monitorar o quanto o pasto cresce e o quanto que ele produz. Porque eu preciso ajustar a lotação. O quanto produz me dá o suporte. Quando eu peso a massa de forragem, eu tinha essa massa, eu cortei rente ao solo, pesei, desidratei, eu sei quanto eu tenho de massa de forragem. Com base nessa massa, eu calculo a capacidade de suporte. O que é a capacidade de suporte? É quantas unidades animais aquele piquete suporta, alimentando bem os animais, garantindo bom desempenho desses animais, sem degradar o pasto por um determinado período de tempo. Não é ad eterno. Então eu calculo o suporte. E aí, ó, eu posso, inicialmente eu tenho que cortar e pesar a massa de forragem flutua. Chega no máximo do verão, cai no outono, milha no inverno, e a primavera lá é a média, que é a massa do resíduo. E aqui as alturas. A altura de entrada sofre a mesma variação da massa, indicando que tem uma correlação entre a altura e a massa. E aqui a altura do resíduo, também a mesma tendência da curva. Por isso que a gente faz duas medições, mede a altura, corta e pesa, para eu calibrar a altura a partir desse peso, para no futuro eu não precisar mais ficar cortando, fazendo toda essa sequência, cortar, pesar, desidratar, calcular. No futuro eu posso medir só as alturas e correlacionar com essas massas. Não importa. O que importa é que eu preciso chegar na massa. A massa que vai me determinar o suporte. Quando se vê a vaca como uma máquina que colhe a forragem, o manejo da pastagem passa a ser mais eficiente. Para eu utilizar a forragem que eu produzi na primeira etapa com eficiência, eu tenho que fazer gestão da produção de forragem que eu tenho na mão. Para eu conduzir a vaca, nesse caso a vaca é uma máquina. Quem faz silagem, quem faz feno, faz pré-secado, usa máquinas para colher forragem. Nesse caso, a vaca é a máquina, ou a novilha ou a bezerra, que eu vou conduzir para colher forragem com eficiência. Será que o método de pastoreio, auxilia nessa eficiência do processo? Com certeza. Se eu adoto pastejo de lotação rotacionada, mais de 3 piquetes por lote animal, me facilita mais conduzir os animais para colher forragem do que se eu tiver só 2 piquetes por lote, fazer pastejo de lotação alternada. E mais ainda se eu tiver só 1 piquete por lote, eu faço pastejo de lotação contínua. Além de redividir mais por cerca elétrica fixa, eu posso também utilizar cerca elétrica temporária, com esses carretéis. Então nesse pivô aqui, ó, isso aqui é um piquetão de 4,5 hectares, essa cerca aqui é elétrica fixa, aqui é elétrica fixa. Aqui eu tenho 5 bebedouros do piquete, bebedourozinho de 1000 litros, um aqui, tem um aqui no bico. Então os animais entram aqui, eu passo um carretel como esse aqui, ó, eles vão pastejar aqui na frente. Fica aqui meio-dia. Aí depois eu ponho um carretel aqui, eles vão pastejar essa faixa aqui meio-dia. Depois eu ponho um carretel aqui, ó, eles pastejam essa faixa aqui meio-dia. Depois eu abro tudo nesse passeio de meio-dia. Quanto mais eu limitar o caminhamento dos animais, mais eu vou colher forragem com eficiência. Se eu abrisse esse piquetão todo aqui, ó, os animais ficar 2 dias, no primeiro dia eles iam caminhar tudo isso aqui, ó. Iriam pisotear, defecar, deitar sobre a forragem. Daquela forragem pisoteada, contaminada com fezes, com barro, em dias chuvosos como hoje, o animal não consome. Então, principalmente quando eu trabalho com lotações muito altas, é importantíssimo eu limitar o caminhamento do gado, o verdade do gado que precisa consumir no dia. No caso de vaca em lactação, nesse caso aqui, ó, meio-dia, odeou de manhã foi para essa faixa, odeou à tarde foi para essa faixa, odeou no dia de manhã foi para essa faixa, odeou no dia da tarde foi para essa faixa. Então, o método de pastoreio é uma ferramenta útil para o manejador do pasto conseguir utilizar aquela forragem que foi produzida na primeira etapa com mais eficiência. Segundo pesquisas, não existe variação na produção de leite se as vacas ficam 1,
3 ou 5 dias no mesmo piquete. Trabalho aqui com 3 anos já de avaliação, em pastagem de capim-elefante, demonstrar consistentemente que não houve diferença na produção de leite do lote de vacas que permaneceram 1 dia no piquete, ou 3 dias no piquete, ou 5 dias no piquete. Aqui também esse ano não houve diferença, e não houve diferença na produtividade por hectare de leite. No período chuvoso, também no período seco não. 9,5, 94, 94, 98, 10, 98, 9,5, 94, 98, 69, 69, 67. Ou seja, se a massa de forragem na entrada foi igual nos piquetes ocupados no dia 3 ou 5, e a massa de forragem do resíduo na saída foi igual nos piquetes ocupados no 3 ou 5 dias, a produção de leite por vaca não tem variação. Indicando o quê? Que o número de piquetes no modo de pastejo ele não deve ser definido pelo desempenho da vaca. Porque os trabalhos vão demonstrar que não há influência do período de ocupação do piquete na produção de leite da vaca. O que acontece é que se eu medir a produção diária dessas vacas aqui, ó, eu vou ver que ela não flutua, ela fica assim, constante. Aqui as vacas vão produzir mais no segundo dia e menos no terceiro dia, comparado com a média das vacas que são mudadas todo dia. Quando eu mudo a vaca a cada 5 dias, a produção de leite aumenta até o terceiro dia, depois cai do 4º para o 5º dia. Mas na média não é diferente. Indicando que se o parâmetro for produção de leite da vaca, eu posso trabalhar com menor número de piquetes. Nesse caso aqui foram 31 piquetes, aqui 11 e aqui só 7 piquetes. Então eu tenho uma economia brutal no investimento no cerco. Depois eu tenho uma economia muito grande na manutenção dessas cercas. Né? Então, como que eu vou decidir quantos piquetes eu vou ter no modo de pastejo? Vai depender do nível tecnológico de exploração. Se eu tiver um sistema extensivo, onde eu não corrijo só uma adubo, eu posso fazer alternar 2 piquetes. À medida que eu começar a corrigir o solo, adubar, fazer adubações mais pesadas, começar a irrigar, eu tenho que aumentar o número de piquetes. Para quê? Para que o período de ocupação seja reduzido. O período de descanso do capim deve ser respeitado. Então, o que acontece? Por que reduzir o período de ocupação no piquete? Para que o animal não coma a rebrota durante o período que ele está ocupando o piquete. Isso aqui, ó, é expansão de folha de capim em mombaça no verão, nos meses de novembro e dezembro. Nesse caso aí era primavera, no experimento irrigado e sequeiro. Na primeira semana após os animais saírem do piquete, o mombaça irrigado cresceu 9,5 centímetros por dia. Quando é que o animal volta a colher forragem de uma toceira que já pastejou em dias anteriores? Quando tem uma expansão de folha de uns 12 centímetros a 15 centímetros. A vaca, a novilha, dá preferência por colher forragem em plantas que tem uma folha com mais de 12 a 15 centímetros. É mais fácil ela colher. No próximo bloco, falaremos sobre a terceira etapa, que é a conversão alimentar. Já voltamos, rapidinho. Estamos de volta. Já na terceira etapa, a conversão alimentar é o principal ponto. Chegando na terceira etapa, de conversão. Então, na primeira etapa, de crescimento, a planta utilizando os recursos do clima, luz, temperatura, água, recursos do solo, nutrientes, o ar do solo, né? O seu potencial genético, receptor luz do solo, converter a energia do sol em energia de forragem, da massa está lá. Na segunda etapa, a vaca entra, a máquina viva entra e colhe a forragem que está disponível. E agora, então, ela converte o produto, nesse caso, o leite. Será que nessa etapa de conversão, manejar a planta na altura adequada também traz ganhos? Nós já vimos até agora que na etapa de crescimento, quando nós colocamos os animais no piquete, quando a planta atinge aquela altura adequada, a planta acumula mais massa de forragem. Esse acúmulo de forragem é quase todo de folha verde.
Nós vimos que na segunda etapa, quando a vaca entra no piquete na altura adequada, não tem talo, não tem folha velha, então não fica empocerado ou numa cama, as perdas de forragem são reduzidas. Consequentemente, a eficiência de colheita ou de utilização da forragem é aumentada. Será que o manejo correto realmente traz ganhos para a conversão alimentar? Vamos ver. Olha lá. Capim bombaça sendo colhido quando atingir 89 centímetros de altura, o que significa quando passa percentual 95% da luz solar incidente. Aqui, quando a planta passa a atingir 115 centímetros de altura, o que significa uma interceptação de luz 100%. Proteína bruta, 11,2%, 9%. Essas letras aqui diferentes significam que houve diferença estatística, que isso daqui é muito mais proteína que isso aqui. E a digestibilidade dessa forragem consumida, 58% contra 55%. Olha, que interessante. Então, mudar os animais de piquete naquela altura, permitiu a planta acumular mais massa de forragem, permitiu uma maior eficiente utilização da forragem produzida, também resulta em forragem de maior valor nutritivo, de composição química mais rica, maior teor de proteína, e de digestibilidade também mais rica, maior. Digestibilidade da composição química é valor nutritivo. Mas será que também aumenta o consumo da forragem? Olha o que aconteceu. À medida que o bombaça passou de 60, 80 centímetros, 100 centímetros, 120, 140, cada bocada que a vaca dava no pasto, na planta, ela colhia mais forragem. A gente fala que a massa do bocado foi aumentando à medida que aumentou a altura. Mas o número de bocada que a vaca dava por minuto foi caindo. Ó. Por quê? Porque o tempo para ela processar cada bocado aumenta. Quando a vaca dá uma bocada e ela colhe aqui 1 grama de matéria seca de bocado, ela demora mais tempo mastigando esse bocado. Então, o número de bocados que ela está diminuindo. Quando ela dá uma bocada que tem pouquinha forragem, 0,4 grama, né? Logo ela saliva esse bocado, mastiga e engole. Aí ela volta para o bocado. Mas a taxa de consumo que resulta disso tudo, massa de bocado, questão de bocado, tempo de bocado, a taxa de consumo, então quanto o animal ingere no tempo, é o que importa. Foi aumentando, chegou aqui, parou, estabilizou. Que altura que é essa? Os 89 centímetros. Enfim, o que determina o valor nutritivo da forragem é a sua altura. Determina o valor nutritivo é manejo, ou seja, a altura de entrada. Como nós vimos, a proporção de folha que tem na planta, a proporção de talo que tem na planta, de material velho. Dose de adubação, olha aqui. Em tipo 85, com 0 de nitrogênio por hectare no pote, tinha 9,8 de proteína. Com 157 kg de nitrogênio por hectare no pote, 18 de proteína. Então, o que define a composição química e digestibilidade, nós falamos, o que define o valor nutritivo é manejo. É colocar o animal para colher a forragem numa condição adequada, quando a planta está no estado vegetativo, mais folha, menos talo, menos material velho. E a adubação, o nível de adubação, não é uma característica inerente para a planta. Qualquer planta forrageira em um solo de fertilidade natural muito baixo, manejada depois do florescimento, com talo, material velho, tem valor nutritivo baixo. Está chegando ao fim mais um programa, mas já deixamos aqui o convite para você estar conosco na próxima terça-feira, onde estaremos apresentando mais uma palestra. Desta vez com o professor Gilmar Ferreira Prado, da FASU, com o tema Nutrição Animal. Não perca! Um grande abraço a todos!